Olá, deusas e deuses, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas ao nosso Papo de Job, um papo que acontece toda segunda-feira aqui nesse canal, e aqui a gente vai falar sobre as nuances do mundo corporativo para você estar sempre aprendendo comigo sobre o mundo corporativo, se atualizando e, por que não, rindo um pouco, né? Hoje a gente vai falar sobre os 5 motivos para começar a carreira em uma grande empresa, né? Vocês sabem que no mundo corporativo a gente tem diversos tipos de empresa, né? Desde a microempresa, a pequena empresa, a média empresa e as grandes empresas, que são empresas que, no geral, estão mais consolidadas no mercado ou estão buscando já essa consolidação. Ou seja, já passaram aí, né, uma época desenvolvendo a sua empresa, né? E geralmente também são mais capitalizadas. E aqui, eu sou a Suzane Leal, né, como eu já falei para vocês, e eu comecei a minha carreira em uma grande empresa, né, mas já tive trabalhos em pequenas empresas também. Então eu posso falar com propriedade sobre como é trabalhar nos dois mundos, né? Já fui estagiária, já fui engenheira, já fui de tudo um pouco, já fui supervisora, né? Tinha gestão sobre o meu comando. Então, de tudo um pouco a gente já fez. E eu queria deixar para vocês os motivos de por que começar uma carreira numa grande empresa. Por que faz sentido, né, começar uma carreira numa grande empresa? Muitas pessoas acham que primeiro elas querem estar prontas para o mercado, né, querem trabalhar numa empresa menor, de menor estrutura, para depois encarar um desafio maior, que é trabalhar em uma grande empresa, vamos dizer assim, né? É claro que as duas são grandes desafios. E é um pensamento equivocado, porque você pode começar sua carreira numa grande empresa sem problema nenhum, né? Não precisa esperar criar corpo, né, e perfil técnico para estar numa grande empresa, né? E existem, inclusive, muitas vantagens de começar uma carreira, mesmo quando você não tem prática nenhuma, né? Até quando você não tem prática nenhuma, é uma grande vantagem começar a carreira em uma grande empresa. E aqui a gente vai falar de 5 delas, né? Mas tem várias. E a primeira oportunidade que eu gostaria de falar para vocês do porquê começar a carreira em uma grande empresa é que numa grande empresa a gente tem uma coisa chamada oportunidade de crescimento acelerado, né? O que é essa oportunidade de crescimento acelerado? Numa grande empresa a gente tem muitos funcionários, centenas, milhares de funcionários em muitos momentos, e tem áreas mais complexas, né? Tem áreas mais diversas, a estrutura é mais robusta, vamos dizer assim, porque, como eu falei, foi uma estrutura que foi sendo construída ali, né, até que a empresa se torne grande. E por ter essa quantidade de áreas, essa quantidade de pessoas, né, a gente tem mais o quê? Mais oportunidades, mais cargos, mais vagas, né? E as pessoas são o quê, gente? As pessoas, elas são fluidas. Então, quando as pessoas, elas são fluidas, elas saem de carreira, né? Elas mudam de carreira, elas crescem na carreira, elas saem, vão para outras áreas, elas saem, vão para outras empresas. E quanto mais pessoas a gente tem numa empresa, mais isso acontece, né? Mas essa dinâmica de trabalho acaba acontecendo. E essa dinâmica acontecendo, surgem o quê? Mais vagas, né? Mais oportunidades. E aí é onde entra o crescimento acelerado. Primeiro, por uma questão de oferta, né? Tem mais vagas, logo tem mais oportunidades de você se encaixar em uma vaga que faz mais sentido para você, ou um novo desafio que você queira encarar. Essa é uma visão. A segunda visão é que empresas grandes, elas têm um olhar sobre o colaborador um pouco diferente em alguns momentos de uma empresa que ainda está crescendo, né? E ela tem mais recurso para fazer isso, né? Então, empresas grandes, elas olham para o colaborador como um ativo, né, um bem muito importante para aquela companhia. E por ser um ativo, um bem importante, o que ela faz com esses colaboradores? O que ela faz, deusa, com esses colaboradores? Elas investem nesse colaborador,
né? Para quê? Para que ele consiga crescer mais rápido, né? Para que ele consiga entregar mais para a empresa, porque ela entende que quanto mais rápido esse colaborador se desenvolver, né, e poder entregar para a empresa, claro que com consistência, melhor para ela, maior o retorno que ela está tendo em relação àquele colaborador. Né? Então ela sempre faz com que o colaborador esteja se desenvolvendo. Então ela tem programas de desenvolvimento, ela tem acompanhamento de planos de desenvolvimento individual, ela tem investimentos, cursos, treinamentos, né? Todos objetivos para preparar aquele colaborador para estar crescendo nessa carreira, porque ela entende que a empresa é fluida. Assim como eu estou falando para vocês que a empresa é fluida, as pessoas são fluidas, as pessoas entram e saem, né, da empresa e dos cargos, elas têm que estar sempre formando pessoas para suprir essa demanda que vai ser feita, né, que é natural que aconteça. E o que acontece para que ela consiga suprir essa demanda? Ela investe, né, ela investe em cursos, ela investe em treinamentos, para que você possa entregar e crescer dentro da carreira, né? Então, basicamente, o primeiro ponto é esse, tem uma oportunidade de crescimento mais acelerada, né? Dentro desse ponto de oportunidade de crescimento mais acelerada em grandes empresas, também tem um fator, que é o fator da sucessão. Né? Um gestor, quando ele está dentro de uma companhia grande, que ele já entende que quanto mais rápido e com qualidade ele entregar para aquela companhia, melhor para ele e para a companhia, o que ele tende a fazer? Ele tende a formar pessoas para fazer sua sucessão. Né? Então tem aquela primeira forma que eu falei para vocês, que é mudando de cargos entre áreas, né? Porque dentro de grandes empresas tem muita essa oportunidade. Né? E também tem uma oportunidade dentro da tua própria área, que é fazer uma sucessão, né, dentro do teu gestor. E quando um gestor ou alguém, né, recebe uma promoção, né, se desenvolve, ele sai carregando uma série de pessoas, né? Funciona como se fosse uma escadinha. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você, deusa maravilhosa, perfeita. Exemplo. Digamos que um gerente vire um gerente executivo. O que vai acontecer com aquela área que já está ali com uma preparação para sucessão? Né? Um coordenador que estava abaixo ali, né, do gerente foi preparado para substituí-lo, certo? Então, esse coordenador, né, suponhamos que seja essa a dinâmica, esse coordenador agora substitui um gerente, né, que virou um gerente executivo. E o que acontece com a vaga desse coordenador? A vaga desse coordenador precisa também ser substituída, muitas vezes ali por um supervisor que está abaixo daquele coordenador. Né? E esse supervisor cresce para coordenador. E o que acontece com a vaga desse supervisor? Também precisa ser substituída. Então, às vezes, está lá um analista, um técnico operacional, que vai, né, galgar essa oportunidade maior. Então, percebam que uma movimentação, né, que é gerente virar gerente executivo, carrega uma série de outras movimentações que são propícias para quem começa a carreira em uma grande empresa. Porque quando você começa uma carreira, né, você geralmente não começa em vagas já altas, né? A não ser que você já tenha um tempo de mercado e tudo, então você começa a sua carreira numa vaga um pouco mais alta. Mas quando se tratando de uma pessoa que acabou de formar, né, de uma pessoa que está com 1, 2 anos de carreira ali, ele vai começar com as vagas de entrada, né, que são as vagas um pouco abaixo. Às vezes começa até como estagiário, né, por que não? Né? E aí essas movimentações de sucessões acabam com que abrindo oportunidades. E uma movimentação desencadeia várias outras, como eu dei o exemplo para vocês. Né? E isso é o que para você, deusa maravilhosa? Isso é oportunidade de crescimento dentro da própria área. Né? Então, percebam que essa fluidez muitas vezes não acontece em pequenas empresas, onde pessoas às vezes viram um gerente ao mesmo tempo é gerente executivo e aí sobrepõe chapéu, né? Por quê? Porque a empresa pequena ela tem menos capital para investir naquele colaborador, né? Porque pensa só, para você transformar um gerente para um gerente executivo, né, se esse cargo ainda não existir, você precisa criá-lo. Se você precisa criá-lo, você precisa criá-lo com uma proposta salarial um pouco maior. Né? E para você criar essa proposta salarial maior, benefícios e etc., você precisa de capital. Né? Então, isso acaba acontecendo
muito em grandes empresas e menos em pequenas empresas que às vezes preferem acumular funções, né? Por que nas empresas grandes acumular funções é muito mais maléfico do que em empresas pequenas? Porque uma empresa pequena, ela geralmente tem uma demanda proporcional ao tamanho dela, né? Então, nessa empresa pequena, talvez você consiga ali fazer um duplo chapéu, mas em empresas grandes, duplo chapéu, eles têm prazos, né? Eles não podem acontecer por muito tempo, porque por a empresa ser grande, as áreas serem mais robustas, terem processos mais robustos, essa duplicidade de chapéu sobrecarrega o colaborador, que reduz a satisfação desse colaborador. E, portanto, empresas grandes têm mais oportunidade por essa fluidez entre os cargos, né? Então é comum em grandes empresas, pessoas que entram como estagiários, por exemplo, chegar à gerência executiva, né? Não é uma coisa muito incomum de acontecer, porque vai seguindo essa carreira, né? Vai seguindo essas sucessões, né? Que uma empresa pequena, muitas vezes, por falta de capital, não consegue fazer, né? Outro ponto também é que começar a carreira num terreno fértil faz mais sentido. Por que faz mais sentido começar a carreira num terreno fértil? Porque pense um bebê. Um bebê, quando ele está crescendo, que ele está se desenvolvendo, o que faz sentido para ele? Colocar ele dentro de um quarto isolado, só com outros bebês que não andam, que não falam, ou colocá-lo em condições onde pessoas falem, onde pessoas andem, onde pessoas corram, onde as pessoas se expressam de forma diferente, um pouco mais complexa do que aquele bebê hoje já aprendeu a se expressar. A mesma coisa para quem está começando a carreira. Você ainda é um bebê, né? E por ser um bebê, quando você está num terreno onde você consegue se espelhar em atitudes, você consegue se desenvolver mais rápido, né? A gente, ser humano, aprende por similaridade, aprende por espelhamento, né? Se a gente colocar um bebê para morar lá no meio dos lobos aí e tudo, o que ele vai aprender? Talvez ele aprenda até a uivar. Né? Mas nós, né, temos que começar a carreira em empresa pequena. Essa é a lógica. Não é a lógica. Você não espera estar pronto, estar moldado para começar uma carreira em uma grande empresa. Isso não existe, sabe por quê? Porque Deusa, deixa eu falar uma coisa aqui só para você. Olhar no fundo dos seus olhos. A gente nunca vai estar pronto. A gente nunca está pronto. Nunca vai estar pronta. A gente tem que estar, sabe o quê? Disposta. Disponível. A gente tem que estar com vontade. A vontade é que faz com que a gente desenvolva. A vontade é que faz com que a gente cresça. E não a gente estar pronta. Se você está esperando estar pronta para entrar em uma grande empresa, reveja esse pensamento. Reveja esse pensamento porque isso não faz sentido. Tá? Segundo ponto, né, já dentro da questão do terreno fértil. Um terreno fértil, né, para se desenvolver, também é um terreno fértil para inovar, né? E toda pessoa que está começando a carreira, ela quer fazer, sabe o que, Deusa? Ela quer mostrar serviço, né? Ela quer fazer o regaço. Ela acumulou todo aquele conhecimento, Deusa, de 5 anos. Você acumulou todo o conhecimento de 5 anos, 6 anos numa universidade, das 8 às 17, lá trabalhando, puxando. O que você quer depois que você sai? Você quer aplicar. Você quer mostrar aquele teu potencial dentro de uma empresa, você quer testar. Por mais que às vezes a gente tenha medo disso, né? Por mais que a gente tenha medo, né? Igual eu citei anteriormente, medo até que faz com que a gente pense primeiro em trabalhar em uma pequena para depois trabalhar em uma grande, né? Um processozinho ali de fuga, por que não? Né? A gente no fundo quer mostrar o que a gente aprendeu. A gente quer aplicar o que a gente aprendeu e quer aprender também. Né? Quer fazer essa troca. Então, toda pessoa que está começando a carreira, ela tem esse anseio de entregar, né? E você só entrega em terreno fértil, né? Quando você vai plantar lá uma mudinha, você não coloca aquela mudinha num lugar árido, num lugar que não tem controle, num lugar que venta, num lugar que com uma série de adversidades.
né? Você não coloca ela lá primeiro. Primeiro você coloca um local, né, onde outras pessoas vão estar olhando por você, né? Onde outras pessoas vão estar te ensinando a fazer alguma coisa, né? E aí lembra do bebê, onde você consegue se espelhar, né, para poder aprender. E por isso, empresas grandes são um terreno mais fértil para você saber fazer o quê? Inovar. Por quê? Porque como empresas grandes elas têm mais capital, elas têm mais operações, ela consequentemente vai ter mais o quê? Mais gargalo, mais problema para ser resolvido. Pensa numa casa pequena. Uma casa pequena é de 2 cômodos. Ela vai ter uma sala e uma cozinha. É um espaço pequeno para você gerir. Você sabe, por mais bagunçado que seja a coisa, você sabe que se você limpar a sala e depois a cozinha, tá resolvido, né? Agora, numa empresa grande, não. Você tem a sala gigante, tem a cozinha gigante, tem um quarto ainda maior, depois você descobre um banheiro, depois você descobre uma varanda, uma despensa, e assim vai. E essa sala gigante ainda vai se movimentando. O quarto às vezes fica menor, o quarto às vezes ainda fica maior, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Vão ter sempre muitos gargalos para fazer, né? Empresa grande, problema, gente, empresa grande e empresa pequena, é que nem mato. Só cresce. Você vai lá e vai cortando. Tem que estar parando sempre. Então, o que vem com a oportunidade de ter problemas e gargalos para serem resolvidos? Você, deusa maravilhosa, que acabou de sair da faculdade com uma visão muito holística, com a visão de fora do mercado, podendo fazer o quê? Inovar. Botar seu conhecimento para jogo. Se destacar através daquilo que você aprendeu. Aplicar aquilo que você já aplicava lá na faculdade, na empresa júnior, no centro acadêmico e outras empresas, agora numa empresa maior. Isso é que significa ter gargalos em empresas maior. E sabe o que é melhor? Toda empresa tem problema, certo? A empresa pequena também tem. Mas a empresa grande, ela tem dinheiro. Bufunfa, faz-me rir. Pra quê? Pra comprar a tua ideia de inovação. Quantas pessoas não tiveram excelentes ideias em empresas menores, excelentes ideias até na faculdade e não puderam aplicar por quê? Era evidente para todo mundo que a ideia era boa, era evidente para todo mundo que ia trazer retorno, mas não tinha capital, não tinha dinheiro para aplicar naquela ideia. E aí o que acontece com a gente quando a gente não tem uma boa ideia, quer executar, mas não tem meios, não tem capital? Bingo para quem acertar. A gente se frustra. Quem aqui nunca se frustrou por ter uma boa ideia e não poder executá-la dentro da faculdade, porque a verba do PIBIC não deu, porque a verba da pesquisa não deu, porque a verba do ano, do mês, da empresa não deu? Quem aqui nunca teve vontade de fazer diferente e não fez por falta de investimento? Tenho certeza que eu não tô só. Eu já vivi isso. Querer inovar e não poder. E a gente se frustra. E frustração mata, sabe o quê? Uma coisa primordial para qualquer colaborador que quer crescer. Para qualquer pessoa que quer crescer. Mata a confiança. Se você morre, se a sua confiança morre, você começa a achar que as coisas não dão certo, você começa a achar que as coisas são assim mesmo, que não tem oportunidade mesmo, que é aguentar isso aqui pronto. E você se acostuma com aquele cenário. Confiança, criatividade, inovação, competências no geral são que nem, sabe o quê? Músculos. São que nem músculos. Se você não exercita esse músculo, se você não exercita ele ó, atrofia. Até a ponto de você nem lembrar que ele existia. Quantas alunas eu não recebo dia a dia nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, nos meus cursos, falando que não tem autoconfiança, falando que não é criativo, falando que não consegue inovar, falando que não serve para o que ela quer fazer. Quantas pessoas não chegam assim pra mim? É falta de resultado, gente. Falta de resultado.
Não é porque você não é criativa, porque você não é inovadora, ou porque você não cabe ali naquele espaço, que você precisa começar numa empresa pequena mesmo, porque é só isso que te cabe. É falta de resultado. A partir do momento que você entra numa grande empresa, que você pode colocar a tua ideia para jogo e alguém falar, pô, gostei da ideia dessa pessoa, vou comprar, vai trazer retorno. E traz retorno, não tem autoconfiança que não se fortaleça com isso. Resultado traz confiança. Por isso que a gente tem que estar em terrenos férteis. Grandes empresas são terrenos férteis. Entende? E é isso. Primeiro, segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto aqui. Super interessante do porquê começar a carreira numa grande empresa. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Atualização de mercado. Por quê? Lembra que eu falei, né, que com o capital, né, a empresa ela está sempre ali investindo? Informação de qualidade, práticas de qualidade, práticas que trazem retorno é investimento. E empresas menores nem sempre pensam assim. Empresas menores nem sempre. Ou pensam, mas ainda não tem a verba disponível para isso. Informação dá retorno. Informação de qualidade e inovação dá retorno. Retorno financeiro para a empresa, crescimento para a empresa. Então, empresas grandes, elas estão sempre atualizadas, elas estão sabendo que agora é a era do Agile, agora é a era dos KPIs e o negócio todo. Vamos mudar o modelo de gestão de tal área. Vamos falar agora sobre felicidade do trabalho. Tudo isso, se você ainda não ouviu falar, quem trabalha em empresa grande, você pode ter certeza que já ouviu. Se você não ouviu falar, por exemplo, em felicidade do trabalho, que é um tema que está super em alta, provavelmente você ainda não trabalha numa empresa grande. E se trabalha a sua empresa grande, ainda está por fora. Mas logo, logo vai chegar nela. Ou já sabe e ainda não decidiu investir. Tá? Novidades chegam primeiro em empresas grandes. Assim como novidades de mercado, atualizações de mercado chegam, por exemplo, primeiro lá em São Paulo, do que vão chegar lá no Maranhão, por exemplo. Por quê? Por que acontece isso, Suzane? Money, capital. Capital para investir. Tá? Mindset também, porque às vezes algumas empresas têm capital para investir, né? Mas por não ter construído um mindset de crescimento ainda, não veem isso como um valor, né? Só que o que a empresa é, Deusa? Me fala o que a empresa é. O que a Corteva é, o que a John Deere é, o que a Suzano é, o que a Fibra era. Pessoas, você, Deusa. Empresas são pessoas. Então, quando eu falo que a empresa busca se atualizar e trazer novidades para o mercado, eu estou falando que ela vai te dar conhecimento. Ela vai pegar o conhecimento e vai falar assim, é interessante que os meus colaboradores saibam disso para aplicar. E aí, quem vai estar se beneficiando de estar dentro de uma grande empresa? Você. Que vai estar por dentro do mercado, que vai estar por dentro das atualizações melhor, vai estar aplicando aquilo para a empresa. E sabe o que acontece com você quando a empresa te dá a oportunidade de se desenvolver, de fazer curso, de trazer treinamento, de trazer novidade para você? Sabe o que acontece? O quarto ponto de por que começar numa grande empresa. Acontece a valorização profissional. Por quê? Porque agora você é um colaborador que sabe mais, que está por dentro, que aplica novidades, que está inovando na empresa, que está em terreno fértil. Tá entendendo, Deusa? Você tá pegando aqui comigo? É por isso que os profissionais que estão em grandes empresas, eles são mais valorizados pelo mercado. Eles são mais valorizados. O valor agregado daquele profissional, da cabeça daquele profissional é maior. E o mercado sabe disso. O mercado sabe disso. O mercado sabe que aquele que está numa grande empresa, que investiu mais, que a empresa investiu pesado nele, que ele conseguiu aplicar, que ele está por dentro das novidades, que ele está em terreno fértil, em contato com excelentes profissionais, ele vale mais.
E as empresas estão assim, ó, furiscada por profissional que vale mais. Grandes empresas vão querer você. Agora, você não é mais um profissional de uma grande empresa, você é um profissional valorizado para o mercado. E aí você recebe proposta, olha que gostoso, imagina você estar num dia que, trabalhando, pam, proposta, salário 2 vezes mais alto. Não estou dizendo que você vai, né? Porque aí são outros conceitos. Mas diz se não dá um gostinho, fala, cara, tô fazendo um bom trabalho e tô sendo reconhecida por isso. Quem não quer ser reconhecido pelo que faz? Numa grande empresa você vira holofote. Você vira vitrine pro mercado. E por isso é muito bom começar a carreira em grande empresa. Porque a partir do momento que você tem a oportunidade de crescer, que foi investido em você, que você já aplicou, tá no terreno fértil, tá sendo valorizado pro mercado, o que vai acontecer com a tua carreira? Crescer mais rápido. Ela vai acelerar. O céu é o limite para você. A nossa valorização vem à medida das nossas competências de entrega, né? E tudo que é investido, geralmente tem retorno. Se souber aplicar, mas eu sei que eu estou falando com deuses que aplicam aquilo que sabem, né? E vamos para o 5º ponto, que tem a ver com essa valorização profissional, né? Eu já até dei um spoiler, inclusive, se vocês estão ligados. Sabe o que acontece quando a gente trabalha em grandes empresas, né? Que a gente tem tudo isso que eu falei para vocês. A gente vai ter uma valorização mais alta, e valorização significa cash, money, dinheiro. Entende? Parte da valorização significa dinheiro. Então, profissionais que trabalham em grandes empresas ganham mais, são melhor remunerados. Por que eles são melhor remunerados, Suzane? Por quê? Porque a empresa tem mais capital investido naquele colaborador. Quando você tem, por exemplo, um carro Calhambeque lá, que você comprou de 15 pau quando você tinha 15 anos de idade, tá lá seu carro caindo aos pedaços, né? Você pode até ter um afeto por ele, mas esse afeto não vai fazer com que você enxergue que ele valha, sei lá, R$1 milhão, o seu carro velho, capenga, com um pneu furado. Ele não vai valer R$1 milhão. Agora, se você colocou dinheiro, comprou um carro, tô na BMW agora, Suzane, o que acontece? Você não vai vender ele por R$15 mil, certo? A mesma coisa acontece com o colaborador que está numa grande empresa. Ninguém vai querer oferecer pouco para um colaborador que foi investido muito dinheiro, que tem potencial de transformar aquele dinheiro em resultado, que transforma aquele dinheiro em resultado. Esse profissional, ele vale mais e, portanto, ele tem maiores remunerações. Ele tem, e eu não estou falando só de salário, eu estou falando de salário, PPR, PRL, né, que são programas de participação nos lucros e resultados das empresas. Estou falando de plano de saúde, investimento em curso, plano odontológico, né, por que não ali um apoio para um exercício físico, uma academia, viagem. Tem empresa falando em pacote de viagem para colaborador. Os benefícios são inúmeros para manter, para reter aquele colaborador na empresa. Porque já foi investido muito e ainda sabe que existe um mercado que está ali olhando para aquele colaborador. Entende? A empresa tem capital, tem colaborador que vale muito, que entrega muito, que ela vai fazer pagar mais. E aí, Deus, você vai poder realizar suas vontades. Porque, querendo ou não, salário é muito importante, remuneração é muito importante. Por mais que a gente não fale sobre isso, remuneração é muito importante porque não é pelo dinheiro. Não é porque você vai receber 10, 15 mil reais ali com 4, 5 anos de trabalho. Não é porque você vai começar recebendo 5 mil reais numa grande empresa. Não é só por isso. Não é só por isso. É porque com o dinheiro você realiza aquelas vontades que você tem, a sua viagem, o seu intercâmbio, pagar um curso de inglês, ajudar sua mãe a ser independente. Quem não tem vontade de ser independente financeiramente? Poder economizar,
Pô, tá chegando o Natal, com dinheiro você consegue fazer uma grande ceia, receber sua família que já entregou tanto pra você e hoje você pode ir lá ligar pra sua mãe e falar: mãe, vamos passar o Natal comigo, eu vou fazer a ceia. Ou mãe, tô indo pra tua casa, eu vou fazer a ceia. Olha que gostoso, que prazeroso é isso. Poder oferecer coisas de qualidade, poder realizar vontades e desejos que você já tem. Você não investiu na sua graduação para não ter retorno financeiro. Quanto que é uma parcela de uma engenharia, por exemplo? Não é baixa. Você investiu tempo, recurso mais precioso que a gente tem, investiu dinheiro. 5, 6 anos. Uma graduação não sai menos que uns 250 mil reais, não pode fazer a conta. Fora o tempo. E seu pai e sua mãe colocaram dinheiro ali em você. Por muitas vezes te bancando, pagando o teu aluguel, pagando tua comida. Você acha o quê? Que seus pais e sua mãe não tinham vontade, não tinham desejos de serem realizados? Eles abriram mão desses desejos para manter você na universidade. É mais que justo, é mais que honroso que você ganhe bem para poder retribuir aquilo que foi lhe dado. Pegou, Deusa? Em empresas maiores você consegue isso. E o 6º ponto, para a gente fechar nossa live gostosa, amei estar aqui com vocês. Um ponto plus. Que quem pegou aí já pegou no ar. Empresas grandes são mais sólidas no mercado. A tendência é que elas sejam mais sólidas. E, portanto, elas podem quebrar menos. Já imaginou você estar aqui num belo dia pro trabalho e o seu chefe lhe chamar dizendo que vai mandar todo mundo embora porque a empresa quebrou? Você acha que você vai ser avisado? Você acha que você vai saber quando isso acontecer? Não é sempre que você sabe. Isso é uma coisa que pode te pegar de surpresa. Em empresas grandes, não que você não tenha a possibilidade de ser mandado embora, mas você não vai ser mandado embora porque ela quebrou, né? E se você fizer um bom trabalho, a chance é o quê? Que o mercado te absorva. Lembra daquele 4º ponto? Valorização profissional? Fazendo um bom trabalho, o mercado te absorve. E é isso, deusas e deuses. Teremos sempre esse papo toda segunda-feira. Estarei avisando vocês sempre, mas foi uma delícia estar com vocês hoje, tá? Um grande beijo e até o próximo.